Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar hoje então com o mapa de estatística e probabilidade, tá? Ele diz o seguinte: você é um engenheiro ou supervisor de gestão que trabalha em uma consultoria financeira e foi encarregado de analisar o rendimento mensal de uma amostra de 100 clientes de um banco. O objetivo é entender a distribuição dos rendimentos desses clientes para ajudar o banco a segmentar melhor seus serviços financeiros. Após coletar os dados de rendimento de cada cliente, você criou uma tabela de distribuição de frequências para resumir e visualizar os dados. Então, olha só, ele disse aqui que houve a coleta, uma amostra, né, do rendimento mensal de 100, no caso, intervalo de renda, ele chamou de intervalo de renda, né, de 100 amostras. Então, se a gente somar todas essas frequências aqui, ó, 15 mais 30, 45, mais 25, 70, mais 20, 90, mais 10, 100, tá? Então, se eu somar tudo isso aqui, tem que dar 100 amostras. E aí, dentro do intervalo de renda de 0 a 2.000, eu tenho 15 amostras, de 2.000 a 4.000, 30 amostras, de 4.000 a 6.000, 25, 6.000 a 8.000, 20, de 8.000 a 10.000 tem 10 amostras, tá? De forma bem simples, essa tabelinha que ele nos trouxe aqui. A partir dos dados, você precisa realizar os cálculos necessários e responder as perguntas que seguem. Complete a tabela de distribuição de frequências conforme o modelo a seguir. Então ele traz aqui aquelas duas colunas que foi apresentada. Aí ele pede para calcular a frequência relativa percentual, que é só multiplicar essa aqui por 100, e a frequência absoluta acumulada, que a gente está falando de número inteiro, tá? Beleza. Aí, a partir desses conjuntos de dados aqui, a gente consegue aplicar algumas fórmulas que a gente vai estar desenvolvendo aí, chegando nelas, né? Que envolve diversos fatores, diversas condições, para a gente calcular qual a renda média dos clientes da amostra, qual a renda mediana, então ele pede a mediana ali das rendas, né? Qual é a renda dos clientes mais popular da amostra? No caso aqui ele está pedindo a moda, tá? D. Como essas informações podem ser úteis para o banco na segmentação de seus serviços financeiros? Então depois a gente tem que fazer tipo um relatório explicando aqui a importância de cada um desses dados aí para a interpretação do banco. Mas antes a gente precisa relembrar alguns conceitos, né? Como que a gente chega nessa distribuição de frequência aqui? Para que ela serve, né? Para a gente entender realmente por que foi feito esse agrupamento de dados. Então, no caso ali, ele disse que foi 100, né? Mas se eu pegar aqui um exemplo eu vou colocar aqui 20 dados, tá? Vou colocar aqui valores aleatórios, 20 dados. Só para a gente entender. Dados. Beleza, pessoal. Se a gente pegasse esse conjunto de dados aqui, ó, aleatório, e daí se ele fizesse as mesmas perguntas, né, simplesmente pedisse para você calcular a média, o que você ia fazer? Você iria somar e dividir pela quantidade de amostras, né? Bem simples, para encontrar a média. Só que quando a gente agrupa os dados, isso não acontece, tá? Não é dessa forma que a gente calcula, a gente tem uma fórmula ali para aplicar. O mesmo para mediana. O que é a mediana, né? O que é a mediana? Só para relembrar. A mediana é basicamente a gente colocar esses números aqui num rol de ordem crescente, então do menor para o maior. Daí a gente vai, por exemplo, se eu tenho 20 dados, vou pegar aqui, por exemplo, 23 dados. Mais ou menos aqui, tá? Ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei na metade, né? Como é um número par, a gente tem que considerar esse n mais 1 aqui, o par, tá? O 10 no caso. Pode ser o 56, não tem problema, é só uma ilustração aqui. Mas o que acontece é, a gente vai chegar exatamente no meio, somar deu um bugzinho, consegui retornar. Então, o que eu estava explicando sobre a mediana é o seguinte: se a quantidade de amostras for par, que no caso aqui eu trouxe 20, eu vou chegar e vou pegar os dois números que estiverem no meio, lembrando um rol de ordem crescente, vou pegar eles e dividir por 2, vou encontrar a média. Essa seria a mediana. Se fosse 21 números, eu vou pegar exatamente o número do meio. Exatamente o número do meio, tá? É diferente da média. Então, supondo que aqui seja exatamente o número do meio, eu tenha 21 termos aqui, ó, tá? Essa que seria a mediana. De forma bem simples, né? Só que quando a gente agrupa os dados, a gente não calcula a mediana dessa forma também, tá? Só relembrando a forma simples aí. Importante a gente entender isso para vocês não confundirem, tá? Calcularem de forma correta. Beleza. E o que seria a moda, né? A moda, a renda dos clientes mais popular, no caso seria a moda. Se a gente tivesse um rol de dados normal, a gente iria analisar dado a dado aqui e a gente iria verificar o dado que mais se repetisse, tá? Este seria a moda, beleza? Então, por exemplo, eu tenho 3 números 65 lá, a moda seria 65. Novamente, não é assim que se calcula para este caso aqui, tá bom? A gente precisa aplicar algumas fórmulas e fazer algumas análises ali na tabela, beleza? E aí, uma última revisão é como que a gente chega nisso aqui, né? Ó, nesse conjunto de dados aqui. E por que é feito isso aqui? Ó? Se vocês observarem aqui, eu peguei 20 dados, né? Se eu aplicar aquelas regrinhas simples aqui para 20 dados, tranquilo. Só que eu vou pegar lá, eu vou fazer um somatório assim, ó, 20 mais 25 mais 30 e vai indo, né? Vai indo até o último e dividir isso tudo por 20, vou encontrar a média. Só que imagina fazer isso para 100 dados, né? Imagina fazer isso para 100 dados, então vai dar muito trabalho. Por isso a gente utiliza essa distribuição de frequências aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, é como se eu pegasse esses dados aqui, ó, esse aqui, e dividisse em algumas classes. São 20 dados aqui, eu vou dividir em 5 classes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 classes aqui, ó. 5 classes. E aí, eu vou definir um intervalo entre elas, tá? Como que eu defino o intervalo? Eu pego o maior valor dessa amostra aqui, menos o menor, e encontro lá, sei lá, deu 10, tá? Então, de 20 até 30, eu vou ter quantos dados? Aí eu verifico ali no rol de ordem crescente que nós fizermos ali. Eu vou ter 7 dados, tá? Aí depois de 30 a 40, quantos dados eu vou ter? Aí eu analiso de novo, vou ter 10 dados, beleza? Então eu vou analisando, por isso a gente faz essa definição com algumas formas também, mas não vem ao caso, é só para relembrar, tá? Por que é feito isso? Porque a gente agrupa muitos dados em um intervalo de medidas. E a gente trabalha com aproximações agora, não com exatidão, né? Fazendo isso, a gente vai chegar nos valores bem próximos aí, a gente tivesse de 1 a 1, né? Calculando de 1 a 1, daria muito mais trabalho, certo? É por isso que a gente trabalha com essa distribuição de frequência.